Amém. Deus é bom e é maravilhoso, e são as misericórdias dele que nos permite estarmos aqui em mais uma manhã. Antes de entrar no assunto, a gente estava louvando aqui, e esse louvor de fato é maravilhoso. Eu estava me lembrando lá da Maria Madalena, que quando Jesus estava lá na casa dos fariseus, ela quebrou aquele frasco de perfume sobre o Senhor e ungiu o Senhor com perfume e lavava os pés do Senhor com suas próprias lágrimas, enxugava com o seu cabelo. Dá muita inveja de Maria Madalena. Eu estava louvando ali com esse sentimento de inveja, de dizer, poxa, que mulher, viu? Que adoração. Derramar um perfume tão caro que naquela época, e está ali aos pés do Senhor, se derramando em lágrima, lavando os pés do Senhor, enxugando com seu cabelo. Irmão, que adoração. Que sentimento de dívida assim para com o Senhor ela teve. A inveja que eu tenho, eu gostaria de ter esse sentimento de Maria Madalena, né? Sentimento de se despojar de fato aos pés do Senhor. E o que ela fez foi algo tão importante que o Senhor fala que toda vez que fosse pregar o Evangelho, aquele fato ali ia ser lembrado. Eu me reúno há um tempo, mas na hora do louvor foi da vez que eu me lembrei dessa questão de uma forma bastante forte. Que nós possamos estar sempre esse coração de adorar o Senhor, de chegar aqui aos domingos, estar sempre adorando, louvando esse Deus maravilhoso. Porque mesmo se a gente ficasse aqui até o resto da nossa vida, ainda ia ser pouco louvor para o Senhor, ainda, né? Então que a gente possa aproveitar essa uma hora, meia hora e louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar e depois vamos dar continuidade ao que começamos a semana passada. Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui com os irmãos, adorando, louvando a esse Deus maravilhoso. Obrigado por cada santo aqui presente, Senhor. Que nessa manhã a palavra a ser compartilhada possa ser de edificação para o que fala e para todos que ouvem, Senhor. E se alguma coisa não for do Senhor, que o Senhor impeça desde já. Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Irmão, vamos ler Lucas 7, 18. Lucas 7, 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: tu és aquele que estava para vir, ou esperaremos por outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitas moléstias e flagelos e de espírito maligno, muita moléstia e flagelo e de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Como a gente sabe, João foi o precursor do Senhor. Ele veio antes anunciando que o Messias estava para vir, por vir. A pregação de João sempre foi uma pregação forte, uma pregação com certeza. Mas aqui João demonstra para nós uma dúvida. Ele manda perguntar a Jesus se o Messias seria ele mesmo ou se ele tinha que esperar outro. Para nós, lendo assim, é até estranho, né? Aquele homem tão forte, tão certo, mas naquele momento ele faz essa pergunta. A semana passada eu falei de alguns irmãos, da dificuldade dos irmãos do passado em entender a Jesus como Messias.
Eles aceitaram a Jesus como Messias, mas o andar com o Messias dava para entender que eles não estavam entendendo direito o mover do Senhor ali na terra, né? Que rei é esse que não se manifesta logo para expulsar os nossos opressores? Vimos a dificuldade de Pedro, de Tiago, de João, dos irmãos lá no caminho de Emaús. E eu também fiz um paralelo com nós mesmos nos dias de hoje. Temos essa dificuldade muitas vezes de entender Jesus na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja, no plano de Deus até para com este mundo. A gente tem dificuldade de entender. Não é à toa que existem muitas divisões, né? Um entende de uma maneira, outro de outra. Mas o que a gente sabe é o seguinte: Jesus é o só. O problema está em nós. E eu falei de todos eles e comecei a falar de João Batista, mas o tempo não deu. Como eu comecei a falar a semana passada, João Batista, ele nasceu de um milagre. Porque os pais deles já eram idosos e a sua mãe era estéril. Apesar de eu estar meditando que todo nascimento é um milagre, na verdade, né? O de João Batista talvez seja mais milagroso. Porque, como diz lá Salmo 139, de uma forma assombrosamente maravilhosa, nós fomos formados. Então, todos vocês são milagre. Todos nós. Cada pessoa que passa aí é um milagre. Mas João Batista, Deus colocou algo mais. É um milagre milagroso. A redundância. João Batista, ele nasceu de um milagre e ele foi anunciado por um anjo. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Não é comum um anjo anunciar o nascimento. Tem algumas irmãs aqui que estão grávidas, né? O Ilma, quem mais? Gilmara, né? Já pensou, tá lá Pitilinga orando no quarto dele de madrugada, aí bate no ombro assim, quando olha o anjo: Pitilinga, tu serás pai, tu serás pai. Sua esposa Gilmara, uma coisa é certa, o Pitilinga ia dar um aleluia, um glória, que ia acordar ali o areal todo, ou ia cair lá duro, desmaiado no outro dia. Entendeu? Porque não é comum um anjo aparecer. Mas para anunciar João Batista foi um anjo. Ali já nos demonstra que aquela pessoa que ia nascer é alguém especial. E de fato foi alguém especial, né? Seria aquele que seria o precursor do Senhor Jesus. No versículo Lucas 1,39, como eu falei um pouco a semana passada, já aconteceu algo maravilhoso ainda, porque João Batista tinha 6 meses lá no ventre de Isabel. Maria, que era prima de Isabel, foi visitá-la. E Maria estava grávida do Senhor Jesus. Quando Maria se chegou, João Batista no ventre de Maria lá se estremeceu. Antes de nascer, aquele garoto já mostrava que era especial, ele sentiu a presença do Senhor. Algo maravilhoso. Por aí dá para ver que esse menino aí vai de fato chocar como ele chocou. Então era essa criança especial que estava sendo formada ali no ventre de Isabel, essa criança que iria ser o precursor. Ele ia dividir lá a história, né? A era dos profetas ia acabar para começar a era que vivemos agora, né? A era da graça do Senhor Jesus, né? Ele foi o último dos profetas. E ali estava nascendo, sendo gerado no ventre de Isabel, o último dos profetas. Quando João Batista nasceu, o pai dele entoa um cântico, e nesse cântico vai nos mostrar muito bem qual seria a natureza desse profeta. Lucas 1,67, vamos ler. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e conceder-nos que livre-nos da mão dos inimigos e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento e salvação, e redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente da justiça, das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia que se havia de se manifestar a Israel. Essa palavra aqui que Zacarias dá a respeito de João Batista é uma palavra muito importante, porque eu estava ouvindo de alguns irmãos que Israel ali estava saindo de uma transição. Havia 400 anos que o Senhor não falava ao povo de Israel. Havia um silêncio total. E quando Zacarias faz aquele cântico anunciando que João Batista iria nascer, significa que o Messias também estava próximo a chegar. Então era de suma importância o nascimento de João Batista para a manifestação do Messias. E esse Messias, esse Jesus que nós adoramos com tanto alegria no dia de hoje, né? A importância que João Batista teve daquele menino nascer, para nós também é tremenda. Versículo 80 diz que o menino crescia e se fortalecia e viveu no deserto até o dia que havia a se manifestar a Israel. João Batista ficou lá isolado nos desertos, aqui fala no plural, nos desertos, se ele não teve contato com as outras pessoas, dá a entender que ele não estava em contato lá com a cidade, ele sempre viveu afastado, longe da especulação, só ali crescendo no espírito. Com certeza, no deserto lá não tinha sinal do Wi-Fi, não. João Batista não tinha nada para se distraí-lo. Hoje, mesmo quando a gente vai para o deserto, a gente tem que levar nosso celularzinho, né? A gente vai lá orar, vamos para um retiro, mas fica aquela questão do celular naquela época nem celular existia, graças a Deus, e mesmo que existisse, eu creio que João Batista não ia se interessar, ele estava ali só para estar diante do Senhor, em oração, crescendo, até o momento que seu ministério ia estar aberto, para que assim ele pudesse proclamar o Messias que estava para chegar. Diz que ele ficou ali no deserto até se manifestar. Quando João Batista finalmente se manifesta, irmão, ele se manifesta mesmo para quebrar todos os corações mesmo, para mudar as estruturas daquele povo de Israel. A pregação de João Batista não era aquela pregação doce, era a pregação de rachar mesmo. Eu me lembro quando a gente se converteu há 33 anos atrás, né? Esse ano a gente faz 33, né, Pio? 33 anos atrás, que naquela época a gente ia para Lapa, quando passava na Lapa tinha aqueles irmãos, hoje eu não vejo mais, eles ficavam com aqueles estandartes lá, pregando igual João Batista mesmo. Eu achava aquilo estranho, mas eu me atraía por aquilo, aquela maneira dura de chegar lá, você é pecador, e aí os irmãos até meio assim estilizado, como João Batista, cheio de barba. Hoje a gente nem vê isso. Há pouco tempo eu passei ali no relógio de São Pedro, ainda tem um irmão perseverante ali, ele fica com megafone, mas
Mas antes era mais frequente aqueles irmãos meio João Batista. Então João Batista, quando ele se apresenta de tanta maneira forte, para chocar de estrutura mesmo. Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que crama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e escabrosos apranados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam a serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze bons frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobrei mais do que estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E lhes disse: a ninguém maltrateis, nem denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso saldo. João Batista chegou de uma forma que, se fosse nos dias de hoje, ia ser perigosa para o pregador. Ele chega lá para os fariseus, e a primeira coisa que ele diz é a palavra, raça de víboras. Nós hoje, como cristãos, quem quiser que se arrisque, vá lá ali na feira. Hoje tem gente como o quê? A gente começa a pregação assim, chamando o povo de raça de víbora. Você vai correr um grande risco, irmão. O mínimo que pode acontecer é ser processado, o nego vai processar, mas no mais as pessoas vão sair mesmo. Tem gente que vai se ofender. Eu não ia gostar se um irmão chegasse para mim em um lugar onde me converter e me chamasse de raça de víbora, ia dizer que era ele. Ninguém aceita. Mas o João Batista chegou mesmo. E era para os fariseus que ele estava falando aquilo. Tinha várias pessoas, mas ele foi ali na direta, era para tocar naqueles corações. Depois ele fala, para essas pessoas que ele chama de raça de víbora, que ele deve produzir frutos dignos de arrependimento, porque se você está dizendo que é filho de Abraão, Deus pode fazer dessas pedras aqui filho de Abraão. Tem muita gente, até ele o Rogério falou aqui, que até crê que Deus existe, até os demônios creem. Os demônios também são crentes. Então, da mesma forma, não adianta dizer que é filho de Deus. Você tem que ter frutos dignos de arrependimento. Isso vai para nós, isso vai para mim que está pregando aqui. E ele fala aquilo porque as pessoas ali estavam envolvidas com a religião, e a religião cega. Você está na religião, você está se achando, mas não é nada disso. Não adianta. A religião é uma forma cansativa, esforçada de querer chegar até Deus, que não vai dar em nada. Jesus é Deus vindo até você,
Tiago fala disso, se você quer, sobre querer ser religioso, né? Então você tem que visitar os órfãos, as viúvas, e assim mesmo guardar incontaminado do mundo. Essa é a religião pura que Deus se agrada. Mas os fariseus não, eles eram cheios de si, eles se achavam. João Batista chegou para lançar o pensamento deles por terra. Versículo 9 fala assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vim entender esse versículo aqui essa semana, quando eu estava estudando esse assunto aqui. Não faz de conta que você é uma árvore. Aí vem um lenhador com machado e põe aquele machado aos seus pés ali, na sua raiz. O que você vai pensar, você sendo árvore? Vou me cortar. Não tem a Deus, mundo cruel, vou me cortar. Isso que aqui, João Batista está falando isso, a raiz. Ele está chamando aquelas pessoas de árvore. O machado está posto a seus pés. Se você não se der fruto, você vai ser cortado e lançado ao fogo. Aquilo ali balançou o coração daquelas pessoas. Você viu que logo depois que aconteceu, ele começa a falar, aí todo mundo começou a perguntar: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? E olha só, o que João Batista fala é tudo que nós deveríamos fazer e tudo que aquelas pessoas também deveriam fazer. Versículo 11. Versículo 10. Então a multidão interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu Jesus: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Isso é uma coisa que todo ser humano devia fazer, e nós, que somos cristãos, deveríamos fazer muito mais. João Batista está falando o óbvio. Ele não está falando nada que anormal, não. Era o que aquelas pessoas, de fato, que se diziam religiosas, deveriam fazer. Aos publicanos, versículo 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Os publicanos naquela época eram tidos como traidor, né, de Israel, porque ele cobrava o imposto para Roma. Só que ao invés de, ele não só cobrava imposto para Roma, mas por trás também tinha aquela famosa propina, né? Como nos dias de hoje, né? O fiscal vem e sempre quer tirar um negocinho, né? Para não cobrar uma multa, para não... né? Aquela mãozinha ali por trás sempre está. Os soldados... Não, ele fala, não cobrei mais do que estipulado. Aos soldados, os irmãos que têm carro, os irmãos devem conhecer bem os soldados, né? Também o soldado perguntou: o que nós faremos? Ele disse: a ninguém maltratei, nem dei denúncia falsa, mas contentai-vos com o vosso saldo. Infelizmente hoje a corrupção está em todo lugar. Estou falando para os irmãos que têm carro, porque de vez em quando tem essa questão de uma multa lá, né? Você passou ali, vem aquele um soldado, vem, essa lanterna aqui não está boa não, aí, poc, né? Vai lá, rodeia, tira, não sei se ainda tem hoje que eu não manjo de carro, corta lá o lacre da placa, né? Porque tem isso, naquela época, não é coisa não, naquela época já existia essa questão. Aí ele fala assim: não se contente com o vosso saldo, faça o que tem que fazer. Também os soldados perguntaram: o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, nem contai-vos e contentai-vos com o vosso saldo. A gente que nem filho de adolescente, Tobias está aí. Sempre eu falo para ele que de vez em quando tem o ônibus, para o ônibus, né, e manda os homens saírem, e aí para revistar, tal e tal, eu falo com ele: tenha cuidado. Na hora de mostrar seu documento, fala assim: eu vou abrir a mochila, viu? Posso abrir? Tem que ter cuidado, irmão, porque qualquer movimento falso, eles vêm, não todos, mas acontece que eles passam do limite. No meu caso, eu tenho até um bom testemunho a respeito dos soldados, assim. Eu fui certa vez ali fui no hospital até resolver, aquele hospital Teresa Elisier, resolver até uns problemas de exame de Tobias. Eu estava no ponto ali, fiquei sentado mais afastado, aí parou 2 motos para averiguar quem estava no ponto. Eu estava à distância de boa, graças a Deus, não vai acontecer
ele não vai me chamar. Eu fiquei lá sentado só olhando. Daqui a pouco... Aí eu digo, agora esse cara vai querer me humilhar. Mas, pô, Deus é maravilhoso, nem todo mundo é igual, irmão. Eu nunca mais tinha sido averiguado, então eu não sabia como era. Aí o soldado, bota a mão para trás aí, bota assim. Só que eu não estava mais lembrado como era, graças a Deus. Aí ele, não, peraí. Ele me ensinou, não, faça assim. Aí ficou. Aí pronto, abriu, me averiguou todo. Aí meteu uma mão no meu bolso. Aí pegou, eu tinha comprado um monte de bala de gengibre, já viu essa bala que vende no ônibus? Tava no meu bolso, estava com umas 4 ou 5. Ele tirou, me olhou assim, esse papel aí? Eu falei assim, não, eu comprei bala de gengibre para não jogar no chão, para não sujar. Eu botei no bolso. Ele falou assim, pô, negão, muito bem. Então, mas não é sempre isso que acontece, irmão. Geralmente é você, aquele papel ali a ser suspeito, o papel de gengibre. Mas graças a Deus, então, o que João Batista aqui fala o óbvio. Seria tão bom que todos os soldados do policial agissem como esse. Não foi a primeira vez, não. Outra vez eu estava com a Bíblia na mão, vendo a reunião aí no Nordeste. Depois que ele me averiguou, ele falou assim, você é cristão? Não se preocupe não, porque isso é de rotina, viu? Não leve a mal não. Então as 2 vezes eu tive sorte. Sorte não, que crente não é sorte. Crente é abençoado, é o Senhor. Então o que João Batista está falando para aquelas pessoas ali é o óbvio, irmão. E muitas vezes ele também fala o óbvio para a gente. Mas a gente sempre tem que ter alguma justificativa a dar. E João Batista está falando, faça o óbvio, dê bons frutos. Vamos continuar, versículo 15. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá, ele tem a mão para limpar completamente a sua eira e colher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o Tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, sua mulher, a mulher de seu irmão, e por toda a maldade que o mesmo havia feito, acrescentou ainda sobre todas as coisas o lançar no cárcere. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e foram de forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A gente percebe que João Batista, ele continuou exortando as pessoas com várias exortações. Fala também aqui que ele era ousado, ele não tinha medo. Ele foi lá para Herodes e falou mesmo, você está adulterando. Ele não tinha medo, ele era corajoso. E logo depois disso aí, ele batiza Jesus Cristo. Alguns irmãos acham, e eu também lendo, comecei a achar, que ali João Batista deveria parar. Ali, o propósito dele ali já devia acabar, ele devia não continuar batizando, porque aquilo ali ia confundir as pessoas, como de fato aqui já se vê a confusão. Algumas pessoas já achavam que ele era Cristo, como ele era uma pessoa marcante, e há muito tempo o povo de Israel não via um profeta. Há 400 anos os profetas estavam calados e surgiu aquele profeta ali totalmente diferente. Diz que ele vinha na força e no espírito de Elias. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que Elias também era daquela mesma forma, ousado, falava mesmo na cara dos reis, vestia de pele de camelo. Ele era fora do padrão, João Batista. Ele não tinha medo. Então, depois que ele batizou ao Senhor,
de fato era para ele se omitir, não era para ele continuar batizando. Mas ele continuou, e isso levou confusão, uma certa confusão na mente de alguns dos judeus e na mente dos próprios discípulos, que na verdade não era para ele ter discípulos, mas era para ele, vamos dizer, transferir aqueles discípulos ao Senhor. Mas a Bíblia vai falar que haviam pessoas que eram discípulos de João. Vamos para João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 22. Essa passagem aqui vai nos mostrar duas coisas interessantes. De fato que as pessoas estavam confusas, se confundiam porque João continuou ali no ministério dele, mas também vai mostrar o caráter de João. Ele vai, através do testemunho, mostrar o seu caráter. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todo lhe sai ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for lhe dada. Vós mesmos sois testemunha, que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da sua voz, por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa passagem aqui demonstra duas coisas: que de fato não era para João ter continuado, aquilo de fato causou confusão nas pessoas. O judeu ficou confuso: poxa, Jesus está batizando lá, João cá, quem é o Messias? Aquelas pessoas que estavam ali tão ansiosas pelo Messias para conhecer, confundia, ainda mais uma vez chamando pela figura de João Batista. Era uma figura dura, mas era uma figura carismática, a maneira de João Batista. Eu acho até que se eu tivesse naquela época, talvez eu ia demorar um pouco, porque aquela maneira de João Batista talvez me atraísse um pouco, eu ia ser balançado. E aqui a gente vê no versículo 25: ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou uma contenda a respeito da purificação, e foram ter com João e disse: Mestre, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tem sido testemunho, está batizando, e todo lhe sai ao encontro. Aqui fala que eram discípulos de João. Como eu falei, João não era para ter mais discípulos, nem para aquelas pessoas estar seguindo mais a João, mas aqueles que eram discípulos de João. E eles foram perguntar, e olha como ele fala, que ele estava tão assim distante, que ele fala assim: aquele que o Senhor dá testemunho. Já não era para aquelas pessoas estar dizendo aquele que para o Senhor testemunho, era para eles saberem que era Jesus. E de alguma forma eles ainda estavam presos ali ao carisma de João. Eles estavam ali. Os próprios judeus viram aquilo e se confundiram. Mas ao mesmo tempo que havia essa confusão, a gente vai ver aqui o coração de João. Em nenhum momento o coração de João era de disputar com o Senhor. Talvez ele estava fazendo aquilo por ignorância, por inocência, mas nunca para disputar com o Senhor. Versículo 27: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva
é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse era o coração de João: Jesus crescer e ele diminuir. Talvez por ignorância, por inocência, ele continuou ali pregando, e ele não estava entendendo que aquela situação estava causando um desconforto naquelas pessoas, uma falta de entendimento a respeito do Senhor. Mas ele próprio não tinha esse problema. Ele próprio sabia quem era o Messias. Ele próprio estava achando que ele estava diminuindo. Mas o problema está justamente isso no ser humano. O ser humano se apega muito às pessoas, se apega muito ao carisma. Hoje em dia a gente fala assim: tal denominação é do pastor tal, é do irmão tal que está lá à frente. Não é, irmão. A igreja pertence ao Senhor. A igreja aqui em Salvador, se reúne, eu me reúno lá na igreja de Luciano, do presbítero Luciano, do presbítero Beto, ou Décio. Jamais. A igreja pertence ao Senhor. Então João Batista talvez não percebeu que ele estava tendo esse carisma todo. Depois dessa situação aí, João vai ser preso. E é justamente lá na prisão, o texto que a gente leu no início. Vamos lá para Lucas 7 novamente. Lucas capítulo 7, versículo 18. É lá na prisão que João, alguma coisa está inquietando ele, que nasce aquela dúvida no coração de João, e que ele pergunta, aos seus discípulos, manda os discípulos perguntar se era Jesus mesmo ou havia de esperar outro. Lá, eu estava olhando, a gente leu no início esse texto, não vou ler novamente. João era um homem como nós, E como eu citei, João era muito parecido com Elias, não só na sua vestimenta, mas também na sua dinâmica. Ele era bem parecido com Elias. Quando a gente lê lá o livro de Reis, está lá em Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 40, a gente vê que Elias, sozinho, desafiou 400 profetas de Baal. Não teve medo daqueles homens. Ele desafiou, ainda na linguagem de hoje, ainda curtiu com a cara dos profetas, Ele brinca com os profetas lá. Não vou ler o texto porque vai tomar tempo. Quem sabe Baal não está passeando, sei lá. Ele curte com, aquela ironia. 400 homens. E se Baal era um deus sanguinário, com certeza seus profetas também deviam ser umas pessoas que não prestam. Devia ser aqueles tipo mau caráter mesmo, assim, de você olhar e temer. Mas Elias não teve medo. Agora, esse mesmo Elias, que não teve medo dos profetas lá de Baal, um tempo depois, Jezabel, a esposa de Acabe, faz uma ameaça a ele. Elias se enche de medo, irmão. Elias se enche de medo tanto que ele foge e pede a Deus: tire minha vida. O desespero de Elias pela ameaça de Jezabel foi tanta: tire minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, eu acho que os pais, dá a entender que os pais dele já morreram, Eu não sou melhor não, Deus, me mate também, por uma simples ameaça. Você vê, aquele homem foi de uma coragem tremenda diante de profetas sanguinários, de um Deus maligno lá, Baal, para uma ameaça de Jezabel. Jezabel falou: vou te matar, vou fazer com você o que você fez com meus profetas. E aquilo tirou Elias do sério. Quando a gente vai lá para Tiago, capítulo 5, verso 17, Tiago fala assim, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais são esses sentimentos? Medo, coragem, tristeza, alegria. Se Elias era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, irmãos, João Batista também é a mesma coisa.
João Batista também era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Lembre-se quando João Batista manda perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se havia de vir. João Batista estava preso, sozinho, sabendo que ia morrer. Se coloque nesse lugar. Era um homem, irmão. Não era um super irmão, não. Era um homem. João Batista, Jesus fala que entre os nascidos de mulher não houve quem fosse maior do que ele. Mas mesmo assim, ainda era um homem que sentia. Assim como Elias era ousado, João Batista também foi ousado, né? Chamar as pessoas de raça de víbora, chegar diante de Herodes, chamar Herodes de adúltero. Mas da mesma forma lá que Elias teve medo de Jezabel, João Batista também ali preso, ele começou a se questionar: pô, será que é esse mesmo? Será que meu trabalho não é vão? Porque João Batista ele tinha aquela maneira dura. Creio também que ele pensava que Jesus ia chegar e o juízo também ia ser logo. Jesus também ia chegar mesmo com a vara. Mas Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava curando, estava fazendo mortos ressuscitar. Quando Jesus manda a resposta, eu creio quando Jesus mandou a resposta a João Batista, ali a ficha de João Batista caiu e ele compreendeu de fato quem era Jesus. Jesus não era só aquele juiz que veio julgar. Isso um dia vai acontecer, mas não ia ser naquele momento. Aí depois dali João Batista não é mais citado. Ele é morto e, como os irmãos falam, ele é decapitado. Mas eu creio, não vi, não estou lá para... Mas aquele que depois daquela resposta de Jesus, ele ficou na paz. Ele ali morreu de fato, expressando o amor que ele tinha pelo Senhor. Então isso mostra que o Senhor ele não escolhe super-humanos. Ele não escolhe pessoas fortes. Ele escolhe pessoas como nós, irmão, fracas, pessoas cheias de falhas. João Batista não era infalível. Elias não era infalível. Moisés não era infalível. E a gente podia ficar citando aqui irmãos e irmãs que sempre o Senhor quis mostrar a falha desses irmãos para nós. Hoje, muitas vezes a gente fica assim punindo, e às vezes punindo aos irmãos porque um irmão falha. A gente quer crucificar, a gente não esperava isso. É claro que a gente não vai esperar nenhum tropeço de nenhum irmão, a gente só quer o bem. Mas não é porque o irmão tropeça que agora a gente vai jogar ele lá para o canto, já não vai aceitar mais, se achar que a gente também não pode errar. Então, foi o que Deus me falou a respeito de João Batista. Às vezes a gente fica com algumas pensando em algumas coisas, mas eu vi assim, um humano preso em uma situação difícil, prestes a morrer. Eu não sei se ele sabia que ia ser decapitado, não sei. Mas ele sabia que Herodes já tinha prometido a ele, como a gente leu, que ia matá-lo. Então ele só queria saber, será que o ministério valeu a pena? Será que de fato esse é Jesus? A aflição dele era essa. E quando Jesus deu a resposta, eu creio que ele descansou. Vamos ler Lucas, capítulo 10, versículo 21. Essa passagem aqui vem logo depois que os discípulos vieram daquela missão dos 70 que foram pregar, que eles voltaram hiper alegres, porque até os demônios sujeitavam-se a ele. Aí Jesus fala assim: ser alegre não porque os demônios se submetem, né? Mas porque seus nomes estão lá arrolados no reino dos céus. Logo depois daquilo ali, olha o que Jesus fala, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo, e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai,
ninguém sabe quem é o Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia, porque o Filho, no seu amor tremendo, ele não quis se revelar aos sábios, aquelas pessoas que se achavam que conhecia tudo de Deus. Não, ele se revelou a pessoas como nós, ignorantes, não sabem muito de Deus. A gente vai ficar aqui, pode levantar para pregar, a gente está aí adorando o Senhor, mas ainda assim seremos lá, como Paulo diz lá em Coríntios 13, vemos em parte, agora vemos em parte, né? Como pelo espelho, mas um dia veremos face a face, assim como ele nos vê. Nos dias de hoje, o espelho até é fácil de ver. Tem espelho que a gente dá para ver mais as coisas do que face a face. A gente se olha no espelho, a gente começa a ver as rugas, né? Tem espelho, né? Mas naquela época não, o espelho não era assim, o espelho era embaçado. A gente não via bem. Quando Paulo fala o espelho, é um espelho daquela época, que a gente se vê como espelho meio embaçado. Hoje ainda a gente vê Jesus assim, meio embaçado. A gente não conhece direito. É como eu falo, não é à toa porque tem as divisões. Porque se a gente visse Jesus como um só pão, um só corpo, não havia tantas divisões. Nem divisões relacionadas a denominações mesmo, nem divisões entre nós, as nossas tretas particulares. Então Deus quis se revelar a nós, a essas pessoas frágeis, sem saber. Quando a gente vê João, Tiago, João Batista, os irmãos lá do caminho de Emaús, são semelhantes a nós, irmão, sujeitos aos mesmos sentimentos, sentimento de euforia e de tristeza. A gente vem às vezes para a reunião empolgado, louva, adora o Senhor. Chega aqui mesmo, algum irmão diz alguma coisa que aquilo abate a gente por uma semana. A gente fica cabisbaixo. E tem muitas feridas que é mais do que uma semana. Existem palavras que ferem pessoas para a vida, para toda a vida. Porque nós não somos nada. O Senhor é tudo. Vamos para Romanos e Paulo vai também falar uma palavra semelhante a essa palavra, Romanos não, desculpe, Coríntios. Paulo vai falar palavra semelhante aqui, 1 Coríntios 1, 26. Palavra semelhante a essa que Jesus falou aqui para seus discípulos. Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Nós não somos nada, somos pessoas frágeis, pessoas cheias de falhas. Não existe super cristão, não existe cristão perfeito. Somos pessoas imperfeitas que Deus vai aperfeiçoando até a glória. Que possamos ter isso no nosso coração. Creio que era só o restinho da semana passada que eu tinha para compartilhar. E que Deus possa nos tocar de alguma forma com essas palavras e reconhecer que somos vasos na mão do Senhor, na mão do oleiro. O oleiro faz desse vaso o que Ele quer. E que nós possamos ser vasos para a honra. Eu queria acabar lendo aqui a letra de um hino
E que como se fosse, eu estava meditando e ouvindo essa música, pensando nessa música, uma música conhecida, que a gente possa pegar a letra dessa música como uma oração pessoal de cada um. Eu não vou cantar não, porque eu não sou bom de cantar, mas os irmãos conhecem essa música. Quão incapaz eu sou para entrar na sua presença. Quão incapaz eu sou para ministrar diante de ti. Por teu sangue posso ver-te, por teu sangue posso receber-te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou. Nada tem em mim para te oferecer. Não há dádivas em mim em que recompense o teu amor por mim. Por teu sangue posso ver-te, por teu sangue posso receber-te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou. Senhor, que essa possa ser a oração de cada um de nós, reconhecer que Deus é tudo e que nós somos nada. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui em mais uma manhã. Muito obrigado porque de fato Tu és tudo para nós, Senhor. Que essa palavra possa tocar em nosso coração e que jamais, Senhor, em nosso coração o orgulho venha nascer. Que o Senhor possa reinar, não só nos dias de hoje, mas para sempre, sempre, sempre. O Seu trono possa ser nosso coração, Senhor. Aleluia.